Olá, bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos entrando na terceira semana do nosso devocional. Espero que vocês estejam aproveitando e aprendendo bastante com as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Hoje nós vamos falar da síndrome da disfuncionalidade. Vamos agora entrar em áreas nas quais muitas das vezes nós vamos bem, depois voltamos à estaca zero. Então o Senhor vai tratar mais uma área para nos ensinar a cuidar do nosso físico, emocional e espiritual, para que estejamos bem e possamos viver o propósito do Senhor na nossa vida e aqui na terra. O versículo de hoje está em Lucas 13:6. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Muitas pessoas vivem o que costumo chamar de síndrome da disfuncionalidade. Caminham até determinado ponto e alcançam objetivos importantes, mas de tempos em tempos retornam à estaca zero. Esse desempenho, aleluia Jesus, aquém da capacidade do organismo, revela certo tipo de desajuste em relação ao propósito para o qual foram criadas. Em Lucas 13 encontramos uma árvore disfuncional, plantada no meio de videiras férteis. E figueira não correspondia ao lugar onde fora plantada, nem aos frutos que deveria produzir. Talvez você esteja se sentindo como aquela figueira, solitária, frustrada por não produzir os frutos que deveria e pela sensação de não pertencer ao lugar em que está fincada. Quantas das vezes nós nos sentimos assim, né? Eu confesso que muitas vezes eu já me senti assim. Em lugares nos quais a gente acha que está perdido, está sem função, está ali só por estar, mas o Senhor hoje vai nos ensinar a estar frutificando. Não é difícil identificar uma pessoa disfuncional, porque algo nela é evidente e a ausência de frutos, não encontramos nem sinal de projetos e sonhos realizados ou de ações boas e transformadoras. Você deve conhecer, misericórdia, alguém assim. Pode estar na igreja 7 dias por semana, mas o que diz a prática nada tem a ver com a vida transformada por Jesus. Ou alguém que aparenta fervor e espiritualidade aos fins de semana, mas na segunda se encontra sem propósito. Em outros termos, trata-se de pessoas estéreis na vida, na família, no amor ao próximo e no que realizam. No meio cristão, a expressão produzir frutos é usada para se referir a uma pessoa que, em contato com outras, transparece ter sido tocada por Cristo. Em contrapartida, não frutificar ou produzir frutos ruins equivale a ser disfuncional. Quantas pessoas hoje em dia desta maneira, né? Estão vivendo algo que não condiz com o que elas aparentam, né? Diante disso surge a dúvida, mas então, o que pode tornar a nossa vida disfuncional? Em primeiro lugar, existe a disfunção de querer agradar aos demais, tentar suprir as expectativas alheias e uma atitude autodestrutiva. Toda vez que você tentar suprir as expectativas de outras pessoas e não a sua, você vai se destruir.
Não se esqueça disso e não faça nunca mais isso se você já fez. Pois é impossível que todos fiquem satisfeitos conosco. Se você conseguir agradar a uma pessoa, provavelmente outras ficarão tristes com você. Nesse sentido, devemos aprender cedo que uma vida saudável e funcional não pode ser orientada pelas expectativas dos outros. No entanto, aqui há um limite para essa premissa. Afinal, não podemos fugir das expectativas de Deus a nosso respeito. Sim, Ele tem expectativas com relação a nós. A parábola de Lucas nos revela que o dono da figueira esperava encontrar frutos em sua árvore. E porque tinha uma expectativa, porque havia plantado a figueira em um solo bom, caso contrário não teria mandado cortá-la. Mesmo assim, a figueira continuava improdutiva, retirando os nutrientes da terra sem produzir nada. Ora, se não produzia, então a lógica deveria ser dar lugar a outra árvore. Em segundo lugar, a disfunção pode ser uma consequência natural na vida de quem desconhece a própria identidade. Estávamos certa vez em um lugar público quando a Vitória, minha filha, exclamou: "Como pode no mundo inteiro não ter uma pessoa igual a outra? Olhem, são todas diferentes." Sim, é verdade. Até mesmo gêmeos idênticos possuem diferenças. Se Deus se preocupou tanto com detalhes que caracterizam a nossa aparência física, não se interessaria por aquilo que nos distingue interiormente? Por isso, uma das maiores armas do inimigo é ofuscar a nossa identidade e evitar que tenhamos conhecimento de que somos amadas por Deus e chamadas para um propósito personalizado. Em estratégia, tem gerado não apenas disfunção, como também tristeza, angústia e medo. Há muitas mulheres e homens que não sabem para onde correr nem o que fazer da vida. No entanto, é essencial que você descubra quem é em Cristo, a fim de cumprir seu propósito durante o tempo de vida que Ele lhe concede. Assim, jamais ocupará a boa terra em vão. Em terceiro lugar, nutrimos uma vida disfuncional quando tentamos clonar alguém que admiramos ou invejamos. Temos que tomar muito cuidado com isso. Nós perdemos a nossa identidade quando não estamos dentro desses padrões. Então nós temos que tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Tempos atrás, uma irmã da igreja me disse que havia tido uma revelação espiritual e que sua missão a partir dali seria entrar para o ministério de louvor e adoração. "Você canta?" perguntei. "Nunca cantei", foi a resposta. "Você poderia cantar para mim agora, por favor?" pedi a ela. Assim que terminou com muito amor, comentei: "Querida, provavelmente não foi Deus quem lhe disse isso." Em seguida, ministrei sobre ela algumas palavras acerca da identidade. Por certo, ela admirava o grupo de louvor e gostaria de fazer parte também, mas aquele não era o seu propósito. Agir com a motivação de replicar alguém é típico de disfunção de quem vive à sombra de outra pessoa. Por isso, aprenda a ser você mesma. Em quarto lugar,
Nós não nos tornamos disfuncionais quando não agimos alinhadas com o nosso chamado. Quando assim acontece, desperdiçamos tempo e energia fazendo o que Deus não nos ordenou. Não nos ordenou, perdão. Isso já aconteceu comigo. Eu amava o trabalho social que desenvolvia na ala feminina do presídio da minha cidade. Ali aprendi a ter grande respeito e admiração pelos assistentes sociais. Foi quando certo dia decidi ser assistente social. Por que não? Afinal, eu teria mais acesso ao local e às famílias das detentas, além de atuar oficialmente na área religiosa. Nem sempre. Então fui para a faculdade, tenho de confessar, nunca o tempo passou tão devagar e estudei temas que considerei tão enfadonhos como naquele curso. Até que finalmente fui sincera comigo. Senhor, o que estou fazendo aqui? Isso não tem nada a ver comigo. O fato de desistir me fez sentir incompetente por algum tempo, mas depois entendi que eu não havia sido chamada por Deus para atuar naquela profissão. Não se desgaste, nem perca tempo fazendo algo que é paralelo ao seu propósito e que o Senhor não tinha em mente quando planejou você. Neste dia, homens e mulheres, compreenda que para superar a disfunção, você tem de evitar a tentação de agradar a todos. Precisa conhecer profundamente a sua identidade no Senhor, sem tentar reproduzir outra pessoa, e finalmente deve alinhar a sua vida ao chamado de Deus. Que vocês possam entender que nos descobrir e encontrar a nossa própria identidade não quer dizer que tenhamos que agradar todo mundo, não quer dizer que temos que ser melhor que ninguém, não quer dizer que nós estamos aqui para ser melhor ou mais bonita, né? Mas nós estamos aqui para viver um propósito, e esse propósito tem que estar alinhado ao propósito de Deus. Vai doer muitas das vezes, como eu já disse antes, o trabalhar de Deus, mas vai valer a pena. Não perca a sua identidade. Não viva da maneira que os outros querem que você viva. Não seja o que os outros acham que você tem que ser só para agradar elas. Se valorize, cuide de você, ore e busque em Deus o seu verdadeiro propósito. Pergunte para o Senhor o que Ele quer que você faça e seja o potencial e o extraordinário que o Senhor fez de você. Deus te abençoe. Até amanhã para o nosso devocional. Que Deus dê um dia maravilhoso, um começo de semana cheio de bênçãos, recheado de alegrias e coisas novas. É o que eu te desejo em nome de Jesus. O nosso objetivo é ser cada dia melhor, para nos sentirmos bem e para fazer o desejo do Senhor. Deus abençoe. Até amanhã. Beijo no coração de vocês.